E aí, galera, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na revisão da segunda fase para a FUVEST. Estamos trazendo aqui exercícios de vestibulares como FUVEST, Unicamp, Unesp, sempre visando a explicação sem pular passagem, com os mínimos detalhes aí para vocês tentarem entender o máximo possível. Aqui nesse vídeo a gente vai começar a revisão sobre trigonometria. Esse vídeo será feito em duas partes também, porque senão um vídeo fica muito longo e eu não quero ter que pular a passagem aqui para prejudicar a sua experiência, tá bom? Então, antes de começar a resolver o primeiro exercício aqui, não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhe o canal aí com a galera que está estudando, que quer aprender, quer tirar dúvida, quer revisar, que eu vou estar ajudando vocês aí, tá bom? Vamos lá para o primeiro exercício? O primeiro exercício é um exercício de segunda fase da FUVEST 2021. Ele fala sobre função trigonométrica e o enunciado diz assim, ó, considere a função f de r em r dada por f de x igual a p mais q cosseno de rx menos s, em que p, q, r e s são números reais e o cosseno é calculado sobre valores em radianos. Item A. Qual é o valor máximo de f para o caso em que p igual a q igual a r igual a s igual a 1? Bom, vamos lá então. Ó. Na função que nós temos lá, a gente vai substituir por 1 todo mundo aqui. Ó. Então, vai ficar 1 mais 1 vezes cosseno de 1 vezes x menos 1. Isso vai ficar 1 mais 1 vezes o cosseno é ele mesmo, 1 vezes x aqui é o próprio x, menos 1, tá? Então, a função é essa aqui, ó, 1 mais cosseno de x menos 1. Ele quer o valor máximo, tá? O valor máximo dessa função, a gente pode calcular aqui de duas maneiras, tá? Se olha o seguinte, esse cosseno de x menos 1, o máximo que ele chega é igual a 1. Basta você olhar o sinal aqui, ó. Se esse sinal que está antes do cosseno aqui for positivo, o máximo que ele chega é 1. Se aqui fosse negativo, então o máximo seria quando ele fosse menos 1. Mas aqui é o sinal de mais, então o máximo vai ser quando esse cosseno é igual a 1. Então, o máximo dessa função vai ser 1 mais quando esse cosseno aqui ó, ele for igual a 1, tá? Então, o máximo que essa função atinge é igual a 2. Uma outra maneira de você calcular é o seguinte. O cosseno de x menos 1, o cosseno de qualquer coisa, ele está sempre entre menos 1 e 1. Só que minha expressão não é só o cosseno de x menos 1. É 1 mais o cosseno de x menos 1. O que tem que fazer para aparecer esse 1 aqui? Ó? A gente vai somar o 1 em todas as partes dessa desigualdade aqui. Ó. Vai somar 1 aqui na esquerda, vai somar 1 aqui no meio e tem que somar 1 aqui na direita. Tá? Então, isso aqui vai ficar ó, menos 1 mais 1. Aí vai somar 1 aqui, ó, mais 1, aí vai ficar mais o cosseno de x menos 1. E lá do lado direito vai ficar 1 mais 1. Esse menos 1 mais 1 aqui dá 0. Essa aqui é a própria função que a gente quer. E aqui, ó, 1 mais 1 que dá 2. Ou seja, toda essa função aqui ela está concentrada nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 2. Esse intervalo real de 0 até 2. Tá? Então, o valor máximo que chega aqui é nessa extremidade 2. Esse intervalo é fechado. Tá? Então, aqui, ó, isso implica que o máximo dessa função é igual a 2. Tá? Aqui só tem que tomar cuidado, você tem que olhar o sinal que está na frente do cosseno aqui. Ó. Se é positivo, então a função atinge quando tudo isso aqui é igual a 1.
Se aqui tivesse o sinal de menos, bastaria inverter o sinal aqui, tá? Certinho? Então, esse foi o item A. Vamos para o item B. Item B. Quais são os valores do período e da amplitude de f para o caso em que p igual a menos 1, q igual a 2, r igual a π e s igual a 0? Nesse exercício, tinha uma notinha aqui embaixo dizendo o seguinte, ó, note e adote. A amplitude de uma função é a diferença entre seus valores máximo e mínimo. E o gráfico apresentado refere-se somente ao item C, tá? Então, o gráfico deixa aí para o item C. Então, vamos escrever a função aqui para o item B, de acordo com os parâmetros que ele deu aqui, ó. Olha lá, o P, ele fala que é menos 1. Mais Q, ok, igual a 2. Então, mais 2 vezes o cosseno. Olha lá, ó, R, π. Então, vai ficar π vezes x, menos o S, que é 0. Daí, essa função vai ficar menos 1 mais 2 vezes o cosseno. Aqui, ó, πx menos 0 é o πx. Bom, período. O período da função cosseno, ele é 2π sobre o módulo de R. O R é esse parâmetro aqui, ó, que está multiplicando o x aqui, ó, dentro do arco, tá? Tudo que está aqui entre parênteses é o arco, é o cosseno do arco. O R é quem mexe com o período aqui, ó, esse número que está multiplicando a variável x. Daí isso aqui vai ficar 2π sobre o módulo. Quem que é o R aqui, ó? É o π, que nem deu no enunciado aqui, ó. Vai ficar 2π sobre o módulo de π é π. Então, o π aqui e o π corta, vai ficar 2. Então, um período igual a 2. Tá? Ele quer a amplitude da função. Então, a gente vai usar o que ele pediu aqui. Ó. A amplitude é a diferença entre os seus valores máximo e mínimo. Que nem no item A, você pode calcular de duas maneiras. Eu vou usar a segunda maneira, porque a gente vai pegar o máximo e o mínimo direto. É o seguinte. Como que faz? Você começa sempre por esse valor aqui, ó, cosseno de πx. O cosseno de qualquer coisa, não importa que esteja aqui no arco, ele é sempre um valor entre menos 1, de menos 1 até 1, tá? Incluindo menos 1, incluindo 1. O que a gente vai fazer? Faz aparecer quem está multiplicando primeiro, ou seja, multiplica todo mundo por 2. Esse aqui ó, por 2, aqui no meio por 2 e aqui na direita por 2. Isso vai ficar menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de πx menor do que ou igual 1 vezes 2, que dá 2. E, por último, você faz aparecer esse número aqui, ó, esse número que soma aqui, ó, 2 vezes o cosseno, o menos 1. O que vai ter que fazer? Somar menos 1 aqui na esquerda, menos 1 aqui no meio, menos 1 aqui na direita. Isso vai ficar aqui, ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Aí daqui vai ficar menos 1 mais 2 cosseno de πx. E aqui vai ficar 2 menos 1, que dá 1. O que ocorre aqui, ó, esse valor é o valor mínimo. E esse valor aqui é o valor máximo, tá? Aí que ele está pedindo lá, amplitude. Então, a amplitude aqui, ó, é a diferença entre o valor máximo, então é o máximo da função, menos o mínimo. O que a gente tem? O máximo lá, ó, 1, menos o mínimo, que é menos 3. Então, menos 3. Isso aqui vai ficar, ó, 1 menos com menos aqui dá mais. 1 mais 3, que é 4. Tá? Então, a amplitude, nesse caso aqui, vai ser 4. Tá? Então, o item B ele só queria o período e a amplitude. O período está aqui, ó, 2, e a amplitude é igual a 4. Beleza? Então, vamos para o item C.
O item C ele diz assim, ó, determine os valores de P, Q, R e S no caso em que o gráfico de f é igual ao mostrado na figura a seguir. Eu vou reescrever essa função aqui, só vou mudar um detalhe nela e já vou explicar por que eu fiz isso. Então, lá, o f de x é igual a P mais Q vezes o cosseno. Esse R aqui eu vou colocar ele em evidência. R vai ficar assim, ó, x menos S sobre R. Como o R não é um fator comum aqui dessa subtração, então eu fui obrigado a dividir aqui pelo R. Se você fizer a distributiva aqui, ó, R vezes x, dá o Rx. Ó, positivo com negativo, dá negativo. R vezes S, RS sobre R. Ó, se você cancelar o R aqui, ó, vai ficar Rx menos S e volta lá. Tá? Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, esses parâmetros P, Q, R, do jeito que está aqui, e esse S sobre R, eles causam alguma coisa no gráfico da função cosseno, no caso aqui, se você pegar a função cosseno de x. Eu trouxe uma outra figura para a gente fazer essa comparação. O que acontece? Ó, o gráfico em azul é o cosseno do x. O gráfico em vermelho é essa expressão que eu coloquei aqui, ó, meio mais 5 meios vezes o cosseno de π sobre 2x menos 3π sobre 4. Tá? O que aconteceu daqui para cá? Esse gráfico sofreu aqui ó, uma série de mudanças. Tá vendo? A amplitude dele aumentou. Tá? O período aqui, ó, um período começa aqui, ó, termina aqui. Esse período aqui ó, tem valor 4. Tá? Você poderia comparar daqui até aqui. Tá? Aqui ó, é menos meio. Daqui a metade é 3 meios, né? Aqui dá menos 0,5. De menos 0,5 até 3 meios, você tem 4. O período mudou, tá? O período do cosseno de x aqui é 2π. Tá? Agora, o período dessa outra função, ela já houve uma modificação aí, né? Então, tem uma série de alterações que foram feitas nesse gráfico. São esses parâmetros aqui ó, que fazem essas alterações, tá? Bom, como que encontra cada um aqui? O objetivo é calcular cada um. Esse P aqui, ele é chamado de valor médio, tá? Bom, como calcular ele? É o seguinte, esse P, ele mostra o quanto que o gráfico da função cosseno ele foi deslocado para cima ou para baixo. Tá? O quanto que esse gráfico deslocou para cima e quanto que ele deslocou para baixo. Como que a gente pega isso? A gente pega ele da seguinte maneira. Esse P aqui, ele vai ser, primeiro, é a diferença do valor máximo do valor mínimo dividido por 2. Depois, a gente vai pegar esse valor. Se a gente quiser saber onde ele está no meio aqui, é o valor médio, é onde ele vai dividir aqui. Aonde que vai estar essa divisão? A gente pega aqui ó, o valor máximo menos o valor que a gente encontrar aqui, ou o valor mínimo mais o valor que a gente encontrar aqui. Tá? Então, vamos calcular aqui. Ó. Quem é esse valor máximo e o valor mínimo dividido por 2? O valor máximo está aqui. Ó. A crista aqui da onda, a imagem dela aqui, ó, 3. Menos a parte mais baixa aqui, o vale, o valor mínimo, menos 2, sobre 2. Isso aqui vai ficar menos com menos dá mais, então vai ficar 3 mais 2 sobre 2, vai dar 5 sobre 2. Então, se eu quiser saber o valor do P, não tem problema. Ou eu pego, que é o valor máximo, e tiro esse valor, ou eu venho aqui de baixo, pego o valor mínimo e somo esse valor. Tá? Porque ele vai estar no meio aqui, ó, onde divide essa onda ao meio. Então, ele está por aqui, ó, mais ou menos aqui, assim. Como que acha esse valor? Então, você pega lá, por exemplo, do máximo para voltar para cá. Então, você pega lá 3 menos 5 meios. Isso aqui é o 3, ó, é a mesma coisa. Se eu multiplicar por 2 em cima
e por 2 embaixo, vai ficar 6 sobre 2, menos 5 sobre 2, isso aqui dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 está aqui, ó. Tá? Bem na onde que divide esse gráfico, essa onda aí, em duas partes espelhadas. Se você quiser começar aqui de baixo, não tem problema. Você pega lá o menos 2 e soma lá os 5 meios. Isso aqui também vai dar meio, porque se você multiplicar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo, isso aqui vai ficar menos 4 sobre 2, mais 5 sobre 2, que dá meio. Tá? Portanto, o P é igual a meio. Tá? O que aconteceu? É o quanto esse gráfico foi deslocado para cima, certo? Ou para baixo, tá? Da função cosseno. Então, ele foi deslocado meia unidade. Como deu positivo, ele foi deslocado para cima, meia unidade. Tá? Então, daqui, ele foi deslocado aqui para o meio. Essa divisão que faz o gráfico ficar espelhado para cima e para baixo, bem no meio, chama-se valor médio esse aqui. Então, esse gráfico da função cosseno, ele subiu meia unidade, tá? Do seu ponto de origem. Então, a maneira de calcular é essa. Às vezes, você olhar para o gráfico é mais difícil encontrar o quanto foi, né? Ele está aqui, ó. Tá, mas você perceber que isso é isso aqui, né? O gráfico aqui, o desenho tem incertezas, tem falta de precisão, às vezes é mais difícil. Mas se você notasse que era aqui que fazia essa divisão, beleza, pode pegar direto aqui e acabou, né? Mas uma maneira de calcular é essa aqui. Você calcula lá a diferença entre o máximo e o mínimo dividido por 2, né? A média aritmética lá, a diferença dividida por 2, tá? E você vem do máximo, você tira, do mínimo você soma, tá? Aí pegou ele aí. Então, P igual a meio, tá? Agora a gente vai pegar o Q. Quem que é o Q? O Q é a metade da amplitude. É a amplitude dividido por 2. Quem que é a amplitude? É a diferença do valor máximo pelo valor mínimo. Então, nós temos lá 3 menos 2 sobre 2. Olha lá, o valor máximo é 3 e o mínimo menos 2. Isso aqui vai ficar 3 menos, com menos dá mais, 3 mais 2, dividido por 2, aqui tem que dividir, vai dividir por 2. Então, vai ficar 5 sobre 2. Já está dividido por 2 aqui. Ó. Então, a amplitude é a diferença do máximo com o mínimo dividido por 2. Então, 5 meios. Então, Q igual a 5 meios. Tá? Então, a gente tem o valor do P e o valor do Q. Agora, nós temos que pegar o R. Tá? Então, olhando para o gráfico aqui, ó, o R ele está relacionado ao período. Lembra lá, o período é o 2π sobre o módulo de R. Quanto que é esse período no gráfico aqui, ó? O período aqui, ó, a distância entre dois valores máximos aqui, ó. Esse valor aqui é 1,5. Esse valor aqui, ó, é 5,5. Qual que é a distância daqui até aqui? De 1,5 para 4,5, essa distância é igual a 4. Então, o período aqui é igual a 4. Tá lá, o período é 2π sobre o módulo de R. Então, lá, o período é 4 igual a 2π sobre o módulo de R. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar 4 vezes o módulo de R, vai ser 4 vezes o módulo de R, igual a 2π vezes 1, 2π. Então, o módulo de R vai ser 2π sobre 4. O módulo de R dá para simplificar por 2. Vai ficar π sobre 2. O enunciado não está pedindo todos os valores. Determine valores. Então, eu posso escolher aqui que aqui esse R seria mais ou menos π sobre 2. Ele não está pedindo todos os valores. Então, eu posso escolher o positivo aqui, π sobre 2. Tá?
não tem problema nenhum. Se ele pedisse todos os valores, a gente teria que deixar mais ou menos. Como ele está pedindo valores, não está pedindo todos, então eu vou deixar o R igual a π sobre 2, tá? Agora, está faltando quem? O S, tá? Está faltando o S. Bom, vamos calcular esse S aí. O S é o seguinte. Se você olhar para o gráfico, o S, lá aquele S sobre R, é o quanto o gráfico foi deslocado para a esquerda ou para a direita, tá? Como tem um sinal de menos lá, quando você tem um sinal de menos na frente desse número, é porque o gráfico foi deslocado para a direita. Se você tiver sinal de mais, é porque o gráfico foi deslocado para a esquerda. Tá? A gente poderia pegar mais ou menos, tanto faz, só que ele quer determinar o valor, então vai depender do R que eu escolhi aqui, o π sobre 2. Se fosse todos os valores, seria mais ou menos π sobre 2. O S também seria mais ou menos alguma coisa, tá? Então, pegando aqui, ó, o deslocamento para a direita é o seguinte, ó, olha esse ponto máximo daqui, ele está aqui, ó, para x igual a 0. Esse ponto máximo ele foi deslocado para cá, ó. Depois ele subiu lá porque a gente já encontrou o valor que faz a amplitude aumentar ou diminuir, que é o valor do quê? O que aconteceu daqui para cá? Ó? Daqui para cá, aqui ó, é bem na metade, é o 3 meios, certo? A metade entre 1 e 2 é o 1,5, que isso aqui é 3 meios. Então, esse gráfico foi deslocado para a direita 3 sobre 2 unidades, certo? Então, esse S sobre R é 3 meios, tá? Então, lá, o S sobre R que eu quero encontrar é igual a 3 meios. Mais o R eu tenho aqui, ó, que eu escolhi o π sobre 2. Então, S sobre π sobre 2 é igual a 3 meios. Multiplicando o cruzado aqui, ó, S vezes 2, 2S, 3 vezes π sobre 2, 3π sobre 2. Dividindo tudo aqui por 2, nós temos que o S ele é o 3π sobre 2 dividido por 2. Então, é o 3π sobre 2, ó, divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso aqui. Ó. 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E isso aqui vai ficar 3π vezes 1, 3π. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, conclusão. Nós temos aí todos os valores lá. O P, a gente encontrou aqui, ó, meio. O que a gente encontrou aqui, ó, 5 sobre 2. O R a gente encontrou lá, π sobre 2. Se você quisesse lá mais ou menos, π sobre 2, se ele tivesse pedido todos, tá? Ele pediu, determine valores, tá? Eu assumi aqui o π sobre 2 e o S 3π sobre 4. Tá? π sobre 2 e o S 3π sobre 4. Se você tivesse deixado a resposta lá na prova mais ou menos π sobre 2 e o S mais ou menos 3π sobre 4, ok, estaria também correto, tá? Então, esse exercício C, ele dava um pouquinho mais de trabalho, mas é isso aí, está concluído aí o primeiro exercício. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício aí desse vídeo. O próximo exercício desse vídeo é um problema do vestibular da Unicamp de 2016, é uma segunda fase. Tá? Ele é um problema que envolve a parte de trigonometria até a parte de geometria. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele fala assim, ó, considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimentos ABC e ângulos alfa, beta e gama.
O item A. Suponha que a sequência alfa, beta e gama é uma progressão aritmética, uma PA. Determine a medida do ângulo beta. A gente não tem informação nenhuma de nenhum número, nada, tá? Eu vou ensinar para você um truque para você fugir de algumas incógnitas aqui e conseguir calcular o ângulo beta. É o seguinte, se isso é uma PA, então eu posso escrever esses ângulos assim, ó, alfa, beta e gama. Como alfa, beta e gama são os ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que o alfa mais beta mais gama igual a 180 graus, mas não resolveu em nada o meu problema. É o seguinte, o truque está aqui, ó. Se isso é uma PA, do alfa mais beta foi somado uma razão, e do beta para o gama foi somado uma razão. Olha o seguinte, quem que é o beta? O beta é o termo anterior, o alfa, mais a razão. Se eu pegar essa razão e passar aqui para o lado esquerdo, vai ficar assim, ó, beta menos a razão é igual ao alfa, tá? E o gama aqui é o seguinte, é a mesma coisa. Quem que é o gama? Ele é o beta mais a razão, tá? O que acontece? Aqui já está resolvido. Presta atenção, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu substituir o alfa e o gama por esses valores aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó. Quem que é o alfa aqui? Ó? Beta menos a razão, mais beta, mais quem que é o gama? O beta mais a razão. Quando você faz essa substituição, olha o que acontece aqui. Ó. Esse menos r mais r, ele desaparece. Só sobra aqui, ó, beta mais beta mais beta, 3 beta igual a 180 graus. Dividir nos dois lados por 3, então beta é 180 graus dividido por 3, que dá 60. Portanto, o beta é 60 graus. Então, a dica aqui é o seguinte, toda vez que você tem uma progressão aritmética e você conhece os três termos, sei lá, de três termos A, B, C, uma maneira, e você conhece três termos e conhece a soma, o que você vai fazer? Você vai escrever essa P assim, ó, B menos R, B, B mais R. Porque quando você somar esses três termos e você sabe quanto que é a soma, esse menos R e esse mais R vai sumir, só vai sobrar uma incógnita. E você foge das três incógnitas, foi o caso que foi feito aqui. Tá? Então, esse truque ele é muito bom para quando você tem uma PA de três termos e você conhece a soma, que a gente conhece a soma desses três ângulos. A gente não importa quem que é o alfa, o beta e o gama, mas você sabe que a soma dos três é sempre 180 graus. Então, uma maneira de fugir foi isso. Então, eu escrevi essa PA como beta menos a razão, beta e o beta mais a razão. Ficou todo mundo em função de beta e a razão, mas quando você soma os três, esses dois aqui some. Só fica o beta e você encontra ele, tá? Então, essa dica aí, ela é bastante interessante. Agora, vamos ver o item B. O item B, ele fala assim, ó, suponha que a sequência ABC é uma progressão geométrica de razão Q igual a raiz de 2. Determine o valor da tangente de beta. Então, vamos lá. Ó. A gente tem o seguinte, que a sequência ABC quem são? São as medidas dos lados aqui. Ó. Se a razão é raiz de 2, o que a gente tem? É o seguinte, ó, de novo, ABC. O que aconteceu daqui para cá? Foi multiplicado pela raiz de 2. O que aconteceu do B para o C? Foi multiplicado pela raiz de 2. Então, eu posso escrever essa sequência da seguinte maneira. A, vou fugir lá das três incógnitas. Quem que é o B? É o A vezes raiz de 2. Tá?
quem que é o c? Daqui para cá vai multiplicar pela raiz de 2. Então, você tem a raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2, vai ser a vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Então, isso aqui vai dar 2a, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, tem 2a. Vamos fugir dessas três incógnitas aí e ver o que a gente consegue fazer, tá? Então, ele quer a tangente do ângulo beta. Então, vamos calcular algumas coisas que a gente consegue fazer. Bom, o que a gente tem aqui primeiro? Ó? Que o b é igual a raiz quadrada de 2 e o c é igual a 2 vezes o a. Tá? Então, está tudo relacionado ao ângulo beta, certo? Então, a gente vai arrumar um esquema aqui para calcular tudo em relação ao ângulo beta. Uma maneira que a gente tem aqui, a gente pode usar lei dos cossenos, tá? Uma maneira é usar a lei dos cossenos. Vamos ver como que fica aqui, ó. Então, ó, o b ao quadrado, olha lá, ó, olha para o ângulo beta, lado oposto a ele, b. Então, b ao quadrado, quem que é? Ó? Vai ser o a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o c vezes o cosseno do ângulo beta. Quem que é o b? O b é o a raiz de 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado igual a ao quadrado mais o c. Quem que é o c? 2a ao quadrado menos 2 vezes a vezes o 2 vezes a vezes o c. Quem que é o c? 2a vezes o cosseno do ângulo beta. Se eu calcular o cosseno de beta, eu calculo o seno dele pela relação fundamental da trigonometria, mas vamos por partes. Esse 2 aqui, ó, ele é expoente do a e é expoente do 2. Então, vai ficar a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado igual a ao quadrado mais 2a ao quadrado, 4a ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4a vezes a ao quadrado vezes o cosseno de beta. Aqui vai ficar, ó, esse raiz de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, vai ficar 2 vezes a ao quadrado, 2a ao quadrado, igual a ao quadrado mais 4a ao quadrado, 5a ao quadrado, menos 4a ao quadrado vezes o cosseno do ângulo beta. Esse menos 4a ao quadrado cosseno de beta, eu vou trazer para o lado esquerdo, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 4a ao quadrado vezes o cosseno de beta é igual a 5a ao quadrado. Esse 2a ao quadrado, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. Isso implica no seguinte, que o 4a ao quadrado vezes o cosseno do ângulo beta é igual a 5a ao quadrado menos 2a ao quadrado, vai ficar 3a ao quadrado. Dividindo os dois lados aqui, ó, por 4 ao quadrado para isolar o cosseno de beta, vai cortar esses dois. Vai cortar aqui ó, ao quadrado com ao quadrado, vai ficar 3 quartos. Tá? Bom, a gente tem o cosseno do beta. Se eu tenho o cosseno de beta, que é 3 quartos, eu consigo pegar o seno dele. Por quê? O que eu vou usar? Que a tangente do ângulo beta, quem que é? É a razão do seno do ângulo beta pelo cosseno do ângulo beta. Tá? E lembrando né, que esses ângulos aqui, ó, alfa, beta e gama, são todos positivos. Tá? São ângulos que estão sempre entre 0 e 180 graus. Tá? São todos positivos aí. Bom, pela relação fundamental da trigonometria, relação fundamental da trigonometria, o que a gente sabe? A gente sabe que o seno ao quadrado de beta
mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 para todo beta. Esse símbolo aqui significa para todo, tá? Vou escrever aqui, ó, para todo beta pertencente ao conjunto dos números reais. Então, como eu sei o cosseno, a gente acha o seno. Então, no lugar do cosseno de beta, eu vou substituir por 3/4. Vai ficar seno ao quadrado de beta mais, no lugar do cosseno, então vai ficar 3/4 ao quadrado, igual a 1. Seno ao quadrado de beta mais 3/4 ao quadrado, ó, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16, igual a 1. Subtraindo 9 sobre 16 dos dois lados, esse 9 sobre 16 vai aparecer aqui do lado direito como negativo. Então, vai ficar seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 9 sobre 16. Esse 1 aqui, ó, pode escrever como 16 sobre 16, porque é igual a 1. Vou deixar os denominadores iguais aqui, ó. Daí, o seno ao quadrado de beta vai ficar lá 16 sobre 16 menos 9 sobre 16. Olha lá, ó. Os denominadores são iguais, então mantém. Vai ficar aqui, ó, 16 menos 9, que dá 7. Daí, o seno de beta vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 7 sobre 16, que vai ficar mais ou menos. Raiz quadrada da divisão é a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 7 sobre 4. Porém, nesse caso aqui, vai ser que a resposta positiva ou a resposta negativa? Portanto, o seno de beta aqui vai ser raiz quadrada de 7 sobre 4. Por quê? Esse ângulo beta aqui, ele é um ângulo que ele está entre 0 e 180. E entre 0 e 180, o seno de beta é positivo, tá? Certo? O ângulo aqui, o ângulo interno de um triângulo não pode passar de 180 graus, certo? Senão não existe o triângulo, né, na geometria euclidiana. Não existe o triângulo na geometria euclidiana se for maior que 180 graus, tá? Certo? Então, ele não pode nem ser igual a 180, ele tem que ser menor, tá? Ele poderia ser 179 graus e 179,9 graus, tá? Poderia ser isso aqui, mas não pode ser 180, tá? Então, no caso, o seno aqui de beta, ele vai ser o positivo, tá? Entre 0 e 180, o seno do ângulo ele é positivo. Bom, se a gente sabe o cosseno, a gente calculou lá o cosseno, deu 3/4, certo? Cosseno de beta deu 3/4. Quem é a tangente de beta? A tangente do ângulo beta é o seno do ângulo beta sobre o cosseno do ângulo beta. Isso aqui vai ficar raiz de 7 sobre 4 sobre 3/4. Divisão de fração. Então, vai ficar raiz de 7 sobre 4 vezes, multiplica pelo inverso aqui da segunda. Então, 4/3. Cortando aqui o 4 com 4, vai sobrar raiz quadrada de 7 sobre 3. E esse é o valor aí da tangente do ângulo beta. Beleza? Então, esse foi o segundo exercício aí do nosso vídeo. Tentei fazer ele aí com o máximo de detalhes aí possível, mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar te respondendo aí para tentar esclarecer suas dúvidas, tá? Então, nessa primeira parte da trigonometria, eu trouxe esses dois exercícios e vai ter uma segunda parte com os outros exercícios de outros tópicos aí da trigonometria, tá bom? Galera,
Então, se você ficou até aqui, obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia, né? Não esqueça de se inscrever para acompanhar as outras partes. Eu vou deixar um cardzinho aqui no vídeo com a playlist que está tendo aí da revisão da segunda fase da FUVEST. Não se inscreva aí para você não perder essa revisão e até a próxima parte de trigonometria. Um grande abraço aí para vocês. Espero que vocês estejam bem, com boa saúde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!